Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, eu sou Priscila Góes e hoje eu vou falar sobre um assunto que é um tanto quanto desafiador. É sobre perdão. Eu passei a semana inteira lembrando da história de José do Egito. Para quem ainda não sabe, não conhece a história de José do Egito, está escrita no livro de Gênesis. E eu vou fazer a leitura de um versículo para contextualizar a história de José aqui para vocês. Está no livro de Gênesis, no capítulo 45, e o verso é o 5, que diz o seguinte: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Essa é uma frase que José falou para os seus irmãos no momento em que ele se mostrou enquanto governador do Egito. A história de José é bastante triste, uma vez que ele, quando era novinho, quando era adolescente, foi vendido e também quase morto por seus irmãos. Sabe por que isso aconteceu? Bem, José era novo, era imaturo e agiu com arrogância e prepotência, mas nada justifica a atitude que os seus irmãos tiveram. Deus havia mostrado a José em sonho o que aconteceria na sua vida, que ele seria honrado e seria o maior dentre os seus irmãos, inclusive do que os seus pais. Ele era, além de tudo, o preferido de seu pai e vestia uma túnica diferente, uma túnica colorida, que demarcava o seu território, uma vez que também ele era o filho caçula de seu pai. Dá para aprender diversas coisas com a história de José, não é uma e nem duas, mas aqui eu quero focar no perdão. Porque veja bem, José foi vendido, né? Ele foi vendido para Potifar. Potifar comprou José para ser seu escravo no Egito. Ele foi vendido por seus irmãos e Potifar o comprou para ser o seu escravo. E a esposa de Potifar o acusou, né, de tê-la violentado, e assim José inocentemente foi parar no calabouço. Ele não teve dúvida do que Deus faria em sua vida. Ele tinha promessa e só estava aguardando que esta se cumprisse. E foi um período que forjou o caráter de José e confirmou que, de fato, aquilo que Deus já sabia que ele era, um grande governador, mesmo antes de ser. E então, quando ele teve a oportunidade de decifrar os sonhos de Faraó, e assim foi colocado como o segundo homem mais importante do Egito, ele os reconheceu, obviamente, reconheceu seus irmãos, e ele simplesmente poderia ter se vingado ali, porque bastava uma palavra e todos estariam mortos. Mas ele não contou para ninguém o que havia acontecido há 20 anos atrás na sua vida em relação aos seus irmãos, e não permitiu que ninguém, pelo contrário, fizesse mal aos seus irmãos. Isso significa, de fato, que houve o perdão da parte de José. E nesse versículo que eu fiz a leitura, a gente consegue também observar que José não queria que os seus irmãos ficassem se sentindo tristes, magoados, porque muitas vezes a gente acha que perdoou, mas na primeira oportunidade joga na cara, quer que a pessoa se sinta mal, que a pessoa se sinta ofendida, que esteja sempre nos bajulando porque nos fez mal em algum momento da vida. E isso não é um verdadeiro perdão, não é um perdão genuíno. Tudo bem que não vamos esquecer, até porque não tem como. E por vezes aquilo que fizeram conosco é exatamente o que nos traz para o lugar da vitória. Na maioria das vezes é isso que acontece. Então não tem como esquecer, faz parte da nossa história. Entretanto, o perdão, ele permite agir com leveza, agir com amorosidade, ainda que você precise ficar distante das pessoas que te magoaram, mas se porventura elas precisarem de você, você não vai virar a cara. Ah, eu perdoei, mas não quero conta. Tem certeza que é isso mesmo que você perdoou? Então reflita sobre isso. Reflita, porque às vezes acreditamos que o que nós passamos é
o pior e não tinha como alguém passar algo mais desafiador do que aquilo que nós passamos. E quando vamos observar outras histórias, outras circunstâncias, percebemos que por vezes o que fizeram conosco é basicamente nada, perto do que imagino eu, aquilo que José passou, ter que ficar preso inocentemente, além de ser acusado, ser esquecido também pelo copeiro, o qual ele decifrou o sonho. Então, para José, ele poderia ter acreditado que Deus o havia esquecido, mas Deus não esquece ninguém. Deus, ele nos ama incondicionalmente e nos perdoa o tempo todo. Porque nós erramos, somos crianças, somos como crianças aprendendo a caminhar, caindo e levantando, caindo e levantando. E Deus é sempre um Pai perdoador. Por que que nós tememos perdoar o outro? Por que que nós teimamos não perdoar o outro? Ou achar que perdoou, ou se enganar que perdoou, e na primeira oportunidade jogar na cara o que aquela pessoa fez. Então, eu sugiro que você vire a página, vire mesmo a página. Um exercício que eu utilizo muito é o Ho'oponopono, que é falar 4 frases. Todos os dias eu faço isso, para poder me perdoar, porque às vezes o perdão precisa ser liberado para nós mesmos. E perdoar também aqueles que me fizeram mal. Então, eu já acordo pensando isso. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Há 2 anos exatamente, eu utilizo essa oração na minha vida todos os dias. E certamente foi uma das ferramentas mais eficazes que eu utilizei para conseguir me perdoar e também liberar o perdão para aquelas pessoas que me fizeram mal um dia na vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Estamos chegando já aos 2.200 inscritos. Em breve chegaremos aos 3.000 inscritos. Um beijo e até a próxima!